E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual deve ser a escalação que o Vasco vai colocar a campo para a partida desta terça-feira contra o Fortaleza. Jogo extremamente decisivo para o futuro do Vasco na Copa do Brasil. O jogo de ida foi 0 a 0 lá no Castelão e agora o jogo está completamente aberto dentro de São Januário. Não tem vantagem de gol fora de casa, nada disso. Quem ganhar essa partida está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Vasco precisa vencer esse jogo, precisa dar essa resposta para o seu torcedor. O Vasco teve um tempão para treinar, então assim, eu acredito que o Vasco pode fazer uma boa atuação. Muito provavelmente ainda não teremos o Álvaro Pacheco à beira do campo. Ele chegou hoje ao Rio de Janeiro. Com certeza vai falar com os jogadores, com certeza deve passar algumas instruções, mas devemos ter Rafael Paiva à beira do campo para essa partida contra o Fortaleza. Então muito provavelmente Rafael Paiva estará novamente à beira do campo para esse jogo do Vasco contra o Fortaleza. Bom, eu acredito que o Vasco deve manter bastante da estrutura do time que deu certo contra o Vitória. Devemos ter pequenas alterações assim no time do Vasco, nada de grandes coisas. Tem que manter o que deu certo, trouxe a vitória pro Vasco, então é isso, cara. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like pra você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possíveis essa provável escalação do Cruz Maltino. E vai fazer sua aposta em Vasco versus Vitória, que as melhores cotações possíveis é na PagBet, no primeiro link do comentário fixado. Na PagBet você recebe o valor que você ganha na aposta de forma instantânea. E você utilizando meu link aqui no comentário fixado, você tem ainda muito mais sorte apostando pela PagBet. Show? Bora pro vídeo. O Vasco que terá com certeza o Léo Jardim no gol para essa partida. Acredito na manutenção do João Vitor pela lateral direita do time do Vasco para esse jogo. Devemos ter Maicon e Léo formando a dupla de zaga do Vasco, como foi a mesma estrutura do sistema defensivo no jogo contra o Vitória. Léo Jardim no gol, João Vitor ganhando a vaga mais uma vez na lateral direita, já que ele é mais consistente do que o Paulo Henrique, do que o Puma. O Maicon e o Léo formando a dupla de zaga do Vasco. O Maicon assim, jogador bastante importante no jogo aéreo do Vasco, defensiva e ofensivamente falando. O Léo vai para o jogo mais uma vez também, e o Lucas Piton será o lateral pelo lado esquerdo. Aqui a gente tem papéis bem importantes dos laterais do Vasco. O João Vitor tem um papel importante de fazer bem essa recomposição aqui pelo lado direito, e o Lucas Piton tem um papel importante de ajudar e dar profundidade para o time do Vasco também no campo de ataque. Ele sobe muito, tem esse ímpeto ofensivo que eu gosto demais, o Lucas Piton. A dupla de volantes do Vasco mais uma vez deve ser formada por Galdames e Sforza. O Sforza fez um bom jogo contra o Vitória e o Galdames também. E aí como é que funciona? O Sforza fica um pouco mais atrás, ajuda na saída de bola do Vasco, o Piton passa, o João Vitor também passa. O Maicon abre aqui mais pelo lado direito, ele abre mais pelo lado esquerdo, e o Sforza fica aqui centralizado, tentando fazer o jogo acontecer. O Galdames tenta se posicionar para jogar mais entre linhas, para dar mais uma opção ali para receber a bola. O Payet cai mais aqui pelo lado esquerdo, a gente tem um David até que centraliza bastante, e um Lucas Piton também que avança. É assim que o Vasco tentou e conseguiu construir alguns lances importantes na partida contra o Vitória. Então o Sforza fica mais, o Galdames tenta jogar mais entre linhas no time do Vasco. E aí, jogando mais à frente, no trio de meio campistas, né, rapaziada, devemos ter a mudança, que é o Adson entrando de titular no lugar do Rossi. E aí temos uma mudança de característica no time do Vasco. Quando você coloca o Rossi, você tem um ponta direito, que chuta com a perna direita, jogando pelo lado direito. Então o Rossi vai buscar trazer essa jogada para a linha de fundo para tentar fazer cruzamento para o Verratti. Não consegue, não tem conseguido. Quando tá jogando muito mal. Vem fazendo péssimas partidas, péssimas atuações. Nenhum jogo recente do Rossi podemos dizer que é digno de jogar no Vasco da Gama. E o Adson entrou muito bem no último jogo. Na última partida do Vasco contra o Vitória, o Adson entra bem no segundo tempo, traz mais movimentação para o sistema ofensivo, gera mais jogo, participa mais da partida, toca mais na bola, abre mais o corredor até para o próprio João Vitor ultrapassar. O Adson dialoga mais com os meio-campistas do Vasco, com o Galdames, com o Payet, tenta também fazer superioridade numérica pelo outro lado do campo. Então o Adson tem isso e também tem o último passe. E eu também acho que o Adson um jogador que recompõe melhor do que o Rossi. Se a desculpa era recomposição, não,
vamos colocar o Rossi pela recomposição, eu acho que o Adson aguenta mais, tem mais gás para recompor de forma mais efetiva do que o Rossi. Então eu gosto dessa mudança. Temos aí notícias que o Adson treinou entre os titulares do time do Vasco, então provavelmente ele vai ganhar essa posição e será titular no jogo contra o Fortaleza. Não tô aqui falando com vocês, nossa, se o Adson agora começar a jogar, o Vasco com certeza vai ganhar esse jogo. Não, mas é um passo que o Vasco dá, colocando os melhores que tem no seu time, os melhores que tem no seu elenco para jogar. É isso que tem que ser feito. O Adson traz mais um pouco de características do que tinha o Peck, que era o jogador que jogava nessa posição no time do Vasco na temporada passada. Ele se assemelha mais do que o Rossi se assemelha. O Rossi não está agregando ao Vasco. O Adson pode agregar mais, é um jogador que foi comprado pelo Vasco por um valor caro para jogar e assim, eu espero que ele tenha mais minutagem, que ele tenha mais oportunidade e será uma grande chance para ele mostrar o seu futebol nesse jogo contra o Fortaleza, não tenha dúvidas disso. Jogando mais centralizado, o Payet, a gente sabe que o Payet em tese na escalação joga centralizado, porque durante a partida ele flutua até um pouco assim pelo meio de campo, lá para cá, mas o Payet fica mais colado aqui no lado esquerdo do campo. O David muitas vezes cai aqui muito perto do Verratti, quase formando uma dupla de ataque, para abrir espaço para jogadas do Payet com o Lucas Piton, até mesmo triangulações aqui com o David. Isso acontece nos jogos do Vasco. Então teremos basicamente um Payet caindo aqui pelo lado esquerdo do campo muitas e muitas vezes, o que pode gerar jogo para o time do Vasco. Eu acho interessante quando o Payet vem da esquerda, participa do jogo pelo centro, quando ele também consegue participar do jogo pela direita para fazer jogada com o Adson, até com o próprio João Vitor, até com o próprio Galdames. Eu acho interessante quando o Payet consegue flutuar, mas muitas vezes ele gosta de partir do lado esquerdo, então ninguém tira esse lado esquerdo dele, pegando o mapa de calor do Payet tudo pelo lado esquerdo, e aí teremos aqui basicamente também um David e o Verratti jogando mais avançados. Esse deve ser o time do Vasco que vai enfrentar o Fortaleza. É um time do Vasco que tem condições de ganhar no Fortaleza, jogando dentro de casa, jogando dentro de São Januário. A gente sabe da pressão que é para o time do Vasco ganhar em casa. A gente sabe que até os próprios jogadores do Vasco se sentem pressionados a conseguir o resultado. Mas o que precisa acontecer é o Vasco iniciar bem o jogo para jogar o estágio contra o Fortaleza, que é o adversário, e não contra ele mesmo. Basicamente esse deve ser o time do Vasco, nós devemos ter muitas mudanças. Chegando o Álvaro Pacheco, depois desse jogo contra o Fortaleza, provavelmente, né, com certeza, o Álvaro Pacheco vai fazer mais mudanças no time do Vasco. Mas eu acho que assim, o Rafael Paiva, que deve treinar o time na beira do campo, vai conversar assim com o Álvaro Pacheco, vai passar que isso é o que tem de melhor para jogar no momento no time do Vasco. Acho também que o Álvaro já estudou o time do Vasco, mas como ele não vai conseguir dar muitos treinos, deve ser basicamente esse o time do Vasco para o jogo contra o Fortaleza. Como falei, o time do Vasco que dá para vencer esse jogo e dá para se classificar. Não espero um show de futebol, mas espero a vitória. Beleza? Comenta embaixo a opinião de vocês. Vocês fariam alguma mudança no time do Vasco ou vocês iriam com essa mesma escalação? Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Francesco, é nóis e fui!